dizer nesta noite, fazer nossas a palavra do salmista quando disse, não é? Prefiro eu estar um dia nos teus átrios, ó Senhor, do que 1000 anos, não é? Em outra parte, irmãos. Então, não tem coisa melhor do que isso, não é? Poder estar na presença de Deus. E Deus seja louvado por tudo, não é? Mediante o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Esse é o motivo maior de nós estarmos aqui nesta noite, irmãos. Não é? Esse milagre que recebemos através da morte de Jesus. O cantor, quando perguntou aqui quem que é um milagre, não é? Aqui nesta noite, todos nós somos um milagre, irmãos, porque a salvação é o maior milagre que pode acontecer na vida do homem, é a salvação. Viu? É a salvação, esse é o maior milagre, e somente Jesus Cristo pode nos conceder este milagre. Como disse o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, após ser batizado no Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, quando ele vai para a praça, no capítulo 4 de Atos, no versículo 12, ele diz que não existe nenhum nome, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra. Não há nenhum nome, irmãos, pelo qual devamos ser salvos, a não ser Jesus. Louvado. E louve a Deus nesta noite por ter dado a nós o seu Filho Jesus, não é? A conclusão da promessa de Deus. Quando o homem ele pecou no jardim do Éden, não é? Deus ele fez uma promessa, não é? Após de sentenciar a mulher, o homem, ele disse para a serpente que do ventre de uma mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, não é? E esse um é Jesus, irmão. Jesus nasceu, Jesus morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou e hoje está à destra do Pai intercedendo pelas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço também ao pastor por esta oportunidade, esse privilégio de poder falar um pouco do amor de Deus, irmãos. Não é privilégio este que os anjos, eles almejaram, não é? Os irmãos sabem que os anjos, eles almejaram falar do amor de Deus. Deus disse, não, quem vai fazer isso é o homem, a minha imagem e a minha semelhança. Veja como você é importante para Deus, irmãos, não é? E sabemos que missão é algo que está no coração de Deus. Hoje é um culto denominado como culto de missão, não é? Os irmãos sabem que missão é algo que nasceu no coração de Deus, não é? E Ele deu, irmãos, esse privilégio a nós, a igreja, não é? Nós temos esse privilégio de fazer missão. Não só um privilégio, mas como também é a tarefa suprema da igreja, irmãos. É fazer missão. Fazer missão. Todos nós, não é? Ovelha, ela produz, né? Enquanto o pastor, ele cuida, as ovelhas, elas têm que ir reproduzindo, irmãos. Sem perca de tempo, abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10. É uma palavra bem conhecida dos irmãos. O Evangelho de João, um dos livros conhecido como biográfico da Bíblia, não um dos evangelhos biográfico, porque narra a biografia de Jesus. Sabemos que João, quando as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido, assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. O versículo 16, ainda tenho outras ovelhas, que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a analogia, não é? Faz uma analogia, usa a figura da ovelha, não é? A figura do pastor, para deixar
dizendo que ele é a porta, e todo aquele que entra por ele entrará. Existe o pai bom, é aquele que faz tudo o que o filho quer, não é? Ele não está nem aí com as consequências. O que o filho pede, ele dá, não é? Esse é o pai bom. Mas o bom pai não, ele só dá aquilo que é bom para o seu filho, aquilo que ele sabe que o filho, não é, vai servir para o seu filho, ele dá. Assim também o pastor, irmãos. Tem um pastor bom e tem o bom pastor, não é? O bom pastor é aquele que cuida, não é? É aquele que dá e sabe e conhece as suas ovelhas e o que elas necessitam. Chama mais atenção, irmãos, porque a ovelha é dele, não é? A ovelha, nós somos dele, irmãos, não é? Somos propriedade dele. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Tito, ele vai dizer na sua carta, que Deus, ele escolheu para si, não é? Se não me foge a memória, é o versículo 2 e o 14, não é? Não era algo que estava no meu pensamento, mas veio agora, não é? E assim, a gente se coloca na posição, a dispensação de Deus. E Tito, ele vai dizer que Deus escolheu para si um povo, não é? Um povo zeloso, não é? De boa obra, não é? Um povo peculiar, propriedade sua, irmãos. Então, veja bem que nós somos propriedade de Deus, pertencemos a Ele, a Jesus. E depois de Jesus dizer que Ele tem outras ovelhas, não é? Que não são deste aprisco. Jesus estava afirmando, essa palavra deste, ele não diz esse, mas deste, não é? Ele estava falando com aqueles que estavam ali perto dele, não é? Mas tem outras. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, não é? E haverá um rebanho e um pastor. O que me chama a atenção nesse texto, ele um só pastor. Mas eu estava meditando aqui, irmãos, nessa som passado através da sua, que quando Jesus disse porque era eles que iriam levar o nome de Jesus. Eram eles que iam pregar o evangelho. Eram eles que iam cumprir com o ide, que quando Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Veja, então Jesus, ele estava contando com seus discípulos, com aqueles que estavam ali ouvindo, porque eram eles que iam levar a voz, eram eles que iam levar o nome de Jesus às pessoas que ainda não tinham conhecido. E quem são essas ovelhas? Essas ovelhas, irmãos, hoje, nos dias atuais de hoje, são pessoas que estão nas calçadas, pessoas que estão dentro dos bares, pessoas que estão à margem da sociedade, pessoas que ainda estão presas pelo homem, não é? Que prende a alma do homem. Então são pessoas que hoje se encontram distante. Quem sabe um dia foi evangélico e hoje se encontra afastado. Quem sabe ainda não foi alcançado pela graça de Deus, ainda não ouviu o evangelho. E são pessoas, irmãos, que precisam ouvir a voz de Jesus. E como é que elas ouvirão a voz de Jesus? Aí eu me lembro do apelo que o apóstolo Paulo faz na carta aos Romanos, que se não me foge a memória, parece que foi tema até do congresso, né, lá na sede, não é? No capítulo 10, versículo 14. Como ouvirão se não há quem pregue? Não é?
Como ouvirão se não há quem pregue? Como é que elas vão ouvir a voz de Jesus, irmãos, se não tem ninguém que encontra nesse estado? E o apóstolo Paulo, ele diz aos romanos: como ouvirão se não há quem pregue? E nos dias de hoje, irmãos, a igreja, ela tem essa incumbência de levar o evangelho, de pregar o evangelho. É através da igreja que de 2000 anos atrás, lá naqueles altos do Recife, pastor, em Casa Amarela, naqueles bairros de Casa Amarela, um jovem, um adolescente com 13, 14 anos, era uma ovelha do aprisco, mas ainda não tinha conhecido, não tinha ouvido a voz de Jesus. E um dia ela ouviu a voz de Jesus. Um adolescente que com 14 anos já andava com 38 na cintura. Lá naqueles morros, quem é do Recife aqui conhece Casa Amarela, aqueles morros de lá, irmãos. Mas quando Jesus disse que há ovelhas, que elas são minhas, elas não são desse aprisco, mas elas ouvirão a minha voz. E quando é que essas ovelhas ouvem a voz de Jesus? É quando a igreja se prontifica, se coloca na sua posição de pregar o evangelho, de levar a palavra de Deus àqueles que ainda não conhecem o evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. As ovelhas que estão, irmãos, gemendo, as almas que estão perecendo porque não conhecem ainda esse amor de Deus. Mateus, no capítulo 9, ele escreve que Jesus, quando ele passa em um certo lugar, no capítulo 9, o versículo 36, se não me foge a memória, e pessoas que ainda não foram alcançadas pelo evangelho, pessoas que se libertaram. Isso com a ajuda do Espírito Santo. Foi por isso que Jesus, ele disse para os seus discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos, porque eles precisavam, irmãos, dessa porção do Espírito Santo. A igreja, ela precisava receber essa autoridade para poder sair pregando o evangelho. E hoje, irmãos, nós temos essa autoridade que o Senhor nos deu através do seu Santo Espírito, de pregar o seu evangelho. Jesus, ele disse que não é por força e nem por violência, é o Espírito dele que faz a obra. Eles serão convencidos do pecado, da justiça e do juízo pelo meu Espírito. É o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito habita em cada um de nós, irmãos. Esse Espírito, ele está na igreja. Mas nós precisamos entender isso, que ainda há ovelhas que precisam ouvir a voz de missão de vida. Esse menino, ele não vai ficar de maior. O julgamento, não é? É uma pessoa que está esperando ouvir a voz de Jesus. Mas nós precisamos ter esse sentimento, essa compaixão que Jesus teve. O Mateus, ele vai dizer que Jesus se comoveu de íntima compaixão. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Filipenses, no capítulo 2, veja que o apóstolo Paulo, ele aconselha aquela igreja em Filipe. No versículo 5, ele diz assim: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sabemos que Filipe,
aquela igreja era uma igreja missionária, porque o apóstolo Paulo dá testemunho disso. Ele vai dizer que aquela igreja foi a única que contribuiu com ele, irmãos, no seu sofrimento e na pregação do evangelho. Então, a igreja de Filipe era uma igreja missionária, era uma igreja que contribuía tanto nas ofertas, nas contribuições de oferta, como também na pregação do evangelho. E o apóstolo Paulo diz àquela igreja no versículo 5 do capítulo, em nossas irmãos, acharmos que estamos salvos, não é? Que nos para levar o evangelho a ela. Não é suprema nossa, é a evangelização. É pregar o evangelho, é produzir, irmãos. Nós somos ovelha e temos que ser reprodutora, porque um pastor nós temos, somos cuidados, não é? Pelo pastor, mas precisamos, não é, reproduzir, ou dar fruto, né? Como eu falava aqui na quarta-feira, precisamos dar fruto. Então, Jesus, ele faz essa declaração: eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, mas também me convém agregar estas. Elas ouvirão a minha voz. E elas só vai ouvir, irmãos, a voz de Jesus se a igreja se levantar. Se a igreja abrir a boca, se a igreja for para as praças, pelo becos e valado pregando esse evangelho, irmãos. Porque elas estão lá esperando. Assim como um dia eu e você, um dia nós estávamos nessa condição, estávamos lá. E hoje nós estamos aqui porque ouvimos a voz de Jesus. Eu me lembro daqueles 4 leprosos, a história dele lá no segundo livro de Reis, no capítulo 7, aqueles 4 leprosos que viviam para fora do muro da cidade. No capítulo 6 de 2 Reis, se a gente formos ler o contexto, nós vamos entender que aquela cidade, a cidade de Jerusalém, ela estava cercada, não é? O rei da Síria, ele sitiou a cidade por tanto tempo que a cidade chegou a acabar o alimento da cidade, não é? Se os irmãos já leram esse texto, se os irmãos lembrar, a Bíblia fala que o rei, ele estava passeando por cima do muro e havia 2 mulheres que estavam brigando ali, porque elas teriam cozido o filho de uma delas, né, que morreu, para comer. Eles esperavam as crianças morrer para comer, irmãos, não é? E a Bíblia fala que o rei, quando escuta aquilo, rasga as vestes, não é? Mas na frente, no capítulo 7, aparece Eliseu, irmãos. E Eliseu, ele faz uma profecia, ele profetiza. Ele diz que haveria comida em abundância naquela cidade. Aí entra a história do muro, do lado de fora. E a Bíblia fala que aqueles 4 leprosos, eles conversando entre si, e ele diz: olha, se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer, né? Não podemos entrar para a cidade. Se formos até o arraial dos assírios, eles vão nos matar, né? Certamente. Então, morrer aqui ou morrer lá, vamos lá, não é? E a Bíblia fala que eles tomaram essa decisão de ir até o arraial do Sírio. E foi nesse momento que Deus, ele fez um rebuliço, irmãos, não é? Aquilo ali já era Deus trabalhando no coração daqueles 4. E Deus fez as coisas loucas desse mundo para confundir as que sabem, irmãos, os sábios. E a Bíblia fala que aqueles leprosos, ele vai, e quando ele está chegando ao arraial dos assírios, então Deus, ele faz com que eles ouçam um grande ruído, e eles dizem um para o outro: o rei de Jerusalém alugou, não é,
ou contratou nações contra nós, o Egito, e eles escutam barulhos de cavalo, muito cavalo, e eles fogem, eles saem desesperados. Eles não conseguem levar nada. O espanto foi tão grande que eles não pegam roupa, prata, ouro, comida, deixa tudo no arraial. E aqueles 4 homens entram no arraial, eles comem, não é? Eles pegam ouro, ele pega prata, diz o texto. Só que depois, irmãos, eles olham um para o outro e dizem assim, olha, não fazemos bem. Hoje é dia de boas novas e nós nos calamos. Veja que aqueles 4 leprosos foram tomados por este sentimento, irmãos. Porque eles viam que tinha uma cidade que estava perecendo, não tinha comida. O povo todo estava prestes a morrer. Então eles dizem um para o outro, não fazemos bem. Hoje é dia de boas novas e nós nos calamos. Aí um diz assim, olha, vamos e anunciamos a casa do rei, antes que venha a luz da manhã, irmãos. Veja que mistério, a luz da manhã. Jesus, ele é o sol da justiça. Vamos, irmãos, e anunciemos, porque Jesus, ele vai voltar. Jesus, ele está voltando, irmãos, não é? E sabemos que há muitas vidas que estão lá fora perecendo. Está esperando, irmãos, o pão do céu que nós temos. Podemos fazer como aqueles leprosos. Vamos e anunciemos. Hoje não fazemos bem porque é dia de boas novas e nós nos calamos. Veja que ele tinha de tudo, ele tinha o alimento ali necessário para salvar aquela cidade, e eles se calaram. Mas logo veio sobre ele esse sentimento. E nós devemos, irmãos, ter esse sentimento, essa empatia. Eu me lembro de Neemias, quando ele vai a Jerusalém, que ele olha a cidade destruída. Ele volta, ele fala com o rei. Veja a empatia de Neemias, irmãos, para com aquele povo que estava sofrendo. Nós devemos ter também esse sentimento. A igreja, porque nós temos o pão do céu, irmãos. Nós temos o pão, nós temos o alimento, nós temos Jesus Cristo para anunciar para aqueles que estão perecendo, que está esperando por mim e por você, para apresentar a ele esse pão do céu. É assim que eles vão ouvir Jesus, porque Jesus disse, olha, elas ouvirão a minha voz. Agora depende de mim e de você, irmãos. As ovelhas estão aí fora, na mão do mercenário. Não é? Elas estão nas esquinas, estão nos becos, estão nos valados, esperando a voz de Jesus ecoar, irmãos. E sabemos que quando nós abrimos a boca, irmãos, Jesus, ele fala por nós. Quando você abre a sua boca para falar em uma esquina, na porta de um bar, na frente de uma biqueira, seja lá aonde for, é Jesus que está te usando, querido. É Jesus, você não está falando em vão. É Jesus que está usando a tua boca. Eu me lembro que lá naqueles bairros de Olinda, quando eu tinha mais ou menos 15 anos, eu estava sentado na mesa de um bar, junto com uns amigos meus, e passou um grupo de jovens. Aí todos eles olharam, viram que era eu que estava ali, e disse, não, já viraram para o outro lado e vamos mudar, né? E teve uma jovem, irmãos, que ousada. Ela foi lá, ela olhou para mim e disse, olha jovem, Deus tem um plano na tua vida. E ela falou assim para mim, olha, entrega, é o versículo da minha convenção, irmãos. Entrega, ela apontou o dedo para mim e disse, olha, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Irmãos, aquilo ali foi como uma flecha no meu coração.
para alguém que não queria saber de Deus, irmãos. Aquilo ali entrou como uma flecha no meu coração. E passando-se, irmãos, 11 anos, esse mesmo versículo, Deus, ele me trouxe para a sua presença aqui em São Paulo já. Eu andando ali na Zona Leste, na Águia de Aia, irmãos, uma tarde, desesperado, sem saber mais o que fazer da vida. E olhei para a parede de uma empresa. Tem lá, Passaredo, o nome dessa empresa, está até lá hoje. O dono dela é um pastor. Está lá o versículo: entrega o teu caminho ao Senhor, irmãos. Aquilo ali, o Espírito Santo, ele me levou naquele dia que aquela jovem falava comigo. Naquela mesma tarde, irmão, eu fui lá no Bugo Paulista e entrei dentro da igreja. Deus confirmou, usou o pregador que pregava no culto do ciclo de oração para falar comigo. A mesma coisa que aquela jovem falou, irmãos. Não é? Jesus falou na boca dela comigo. E eu entendi que Deus estava me chamando. Não entreguei a minha vida no momento, relutei. Mas naquela mesma semana entrei numa tarde de ensaio numa igreja da Assembleia de Deus do Belém, no setor 9 de Itaquera. Entrei dentro de uma igreja, as irmãs estavam ensaiando do círculo. Ó, irmã, até no ensaio do círculo de oração, você pode ganhar uma alma para Jesus, irmão. Você pensa que não é nada, não é apenas um ensaio, mas foi dentro de um ensaio que eu entreguei a minha vida para Jesus. Cheguei ali cansado, irmãos, né, desesperado, uma ovelha maltratada, faminta. E daquele dia por diante, que eu ouvi a voz de Jesus, irmãos, a minha vida mudou, né? A minha vida, assim como dos irmãos também. Os irmãos estão entendendo a minha língua, os irmãos sabem que tiveram a vida transformada porque ouviram a voz de Jesus, irmãos, não é? E essas ovelhas aqui que Jesus falava, que Jesus dizia que há outras ovelhas, né, que não são desse aprisco, mas convém que eu agregue elas. Jesus estava falando de nós, irmão, de cada um de nós. Jesus via os irmãos aqui no Gricélio. Jesus sabia que o meu evangelho, a minha palavra vai chegar lá no Gricélio. E ali vai agregar uma porção, uma parte do meu rebanho estará agregada ali. Mas para isso alguém veio pregar o evangelho para mim e para você, irmãos. Alguém pregou o evangelho. Se os irmãos for ler a história da igreja, os irmãos vai ver que muitos derramaram o seu sangue, irmãos. Deram suas vidas para que hoje eu e você estivéssemos aqui. Daniel Berg e Gunavini, aqueles dois jovens que vieram ao Brasil. O sacrifício que eles fizeram, irmãos, de viajar até aqui. Enquanto um estava estudando a nossa língua e lendo a Bíblia, o outro estava trabalhando para se sustentar, irmãos. E através deles, né, nós ouvimos a voz de Jesus. E há outras ovelhas, irmãos, que ainda estão esperando ouvir a voz de Jesus, através da minha vida e da tua vida. Seja aonde for, seja dentro da cadeia. Eu passei, irmão, no sistema. Eu passei dentro do sistema. Um dia eu vou contar meu testemunho aqui. O pastor der a oportunidade, se Deus permitir, Jesus não vier até esse dia, eu vou contar o meu testemunho, né, da mudança que Deus fez na minha vida, né? Alguém um dia chegou para mim e disse: olha, você vai morrer. Um profeta do diabo, irmãos. Pai de chiqueiro, né? Ele chegou para mim e disse assim: olha, você vai morrer dentro da cadeia. Né? Você vai ser preso, depois você vai morrer lá dentro. Essa foi a profecia dele, né? Mas eu fui para a cadeia, Deus me levou, irmão. Só que eu não morri lá. E eu ganhei almas lá. Através da minha vida, teve gente do PCC que entregou a carta para o PCC. E disse: a partir de amanhã eu não sou mais do PCC, agora eu sou crente. Através da minha vida, irmãos.
Mas Deus permitiu que eu fosse. Estava no plano dele. Mas morrer não. Enquanto o diabo, ele achava que eu ia morrer lá dentro, irmãos. Eu fui para resgatar vidas. Não é? E eu fui, irmãos, como pastor. Lá, tá? Eu cheguei, depois os irmãos vão ouvir o meu testemunho. Mas eu cheguei lá, irmãos. Fui empossado pelo diretor do presídio como pastor da ala. Passei 15 dias, 14 dias na inclusão. Quando eu saí da inclusão, ele me chamou e disse: você vai pastorear. Você vai ser pastor. Estamos sem pastor. E através da minha vida, muitos ouviram a voz de Jesus. Jesus, irmãos, ele está esperando essas ovelhas voltarem. As ovelhas que ainda estão em outros apriscos. Ovelhas que estão vivendo em aprisco, irmãos. Onde ele não tem alimento. Não é? Onde ele não tem felicidade. Onde ele não tem a verdadeira alegria. Está vivendo enganado pelo mercenário. E essas ovelhas, elas precisam ser resgatadas. Através da minha vida, da tua vida. Para levar o nome de Jesus a essas pessoas. E elas ouvirem a voz. Fazer como aqueles 4 leprosos que tiveram essa consciência. Tiveram, irmãos, esse sentimento de dizer: hoje não fazemos bem. É dia de boas novas. Vamos e anunciemos a casa do rei. Antes que a luz da aurora venha, irmãos. E antes que Jesus volte, irmãos, vamos fazer a obra de Deus, vamos pregar o evangelho. Jovem, adolescente, irmãos e irmãs, cabe a nós pregar esse evangelho. Não vamos esperar somente pelo pastor. O pastor, Deus colocou ele para cuidar, irmãos. Mas é nós, ovelha, nós que vamos gerar ovelhas, para que o pastor, ele cuide. Não é só o corpo de obreiro que tem essa missão, é todos nós, irmãos. Cada um de nós fomos chamados para frutificar, fomos chamados para produzir, irmãos. Você, por menor que pensa que é, mas Deus, ele te usa também. Ele quer usar a cada um de nós. Essa é a nossa incumbência, é pregar o evangelho, é fazer com que as pessoas ouçam a voz de Jesus. Elas estão esperando a gente lá fora, amém, irmãos? Elas estão esperando a gente nos becos, nos valados, nos presídios, nos hospitais, não é? Elas estão esperando por mim, está esperando por você. Ouvir a voz do Salvador, de Jesus Cristo. Ouvir que somente Jesus, ele pode transformar a vida do homem. Somente ele pode libertar o homem. Que Deus abençoe a todos. Em nome de... O horário passa tão rápido, irmãos. Passa muito rápido. É? Peço perdão ao pastor porque passei aí 4 minutinhos. Glória a Deus, eu tenho certeza.